A história da África do Sul não seria a mesma se não fosse a luta de Nelson Mandela. O país, de maioria negra, viveu anos de opressão com o governo dos brancos, que tratava os negros como uma raça inferior. Joanesburgo foi a cidade que liderou os movimentos de protestos e resistência contra o regime. O exemplo daqui foi levado para outras cidades. Em 1960, os negros eram obrigados a andar com um passe, uma espécie de número de identificação. Quem não tivesse com a carteira era preso imediatamente. Nelson Mandela e outros líderes pediram para os negros abandonarem seus passes e se entregarem voluntariamente na delegacia mais próxima. Os negros representavam mais de 70% da população e cabia agora ao governo prender todo mundo. Em Joanesburgo, cerca de 20 mil pessoas foram até a delegacia local de Sharpeville, onde aconteceu o maior massacre do apartheid. 180 negros ficaram feridos, 69 morreram. A partir desse dia, a comunidade internacional apoiou a luta negra. E era nessa fazenda, chamada de Lilliesleaf, a 30 minutos do centro de Joanesburgo, que os líderes do movimento anti-apartheid se escondiam. Nelson Mandela era um deles. Aqui ele trabalhava como jardineiro para não levantar suspeitas. A fazenda virou museu e o lugar mais visitado é o quarto onde Mandela morava. Além de usar o disfarce de jardineiro, Nelson Mandela também utilizava um nome falso. Aqui todos conheciam ele como David. 2 anos depois, a polícia descobriu o esconderijo. Os policiais invadiram o local, prenderam Nelson Mandela e também os seus companheiros. Todos foram condenados à prisão perpétua. Os presos políticos foram levados para Robben Island, uma ilha no meio do Oceano Atlântico, na cidade do Cabo, onde funcionava uma prisão de segurança máxima. Nelson Mandela ficou preso durante 27 anos. Nessa pequena cela, sem colchão, ele dormia em cima do cobertor. Esse balde vermelho era, na verdade, o banheiro de Mandela. Dezenas de homens que lutaram contra o regime vieram parar em celas como essas. Muitos deles não resistiram e morreram. Hoje, a ilha é um ponto turístico e foi tombado como patrimônio histórico. Depois de quase 30 anos de prisão, Nelson Mandela foi libertado e nas primeiras eleições livres em 1994, ele foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. 2 décadas depois do fim do apartheid, os sul-africanos voltaram a tomar as ruas. Dessa vez, nada de protestos. Brancos e negros celebram a Copa do Mundo. Uma grande festa no país de todas as cores.